nós iniciar a nossa reunião, eu vou pedir ao Antônio Paixão que faça a oração inicial. Deus, de caminhada, no retorno, é o seu encontro. Aqui reunidos em seu nome, e muito mais do que os conhecimentos teóricos que vamos adquirir das suas leis, possam ter significado as trocas de energias positivas, as vibrações de fraternidade, estarão com certeza nos unindo todos e nos colocando em um estágio maior de harmonia com toda a espiritualidade, proporcionando condições de prosseguirmos ombro a ombro, lado a lado, cada um de nós questionando eles e auxiliando eles ao próximo. Que possam ser abençoados os esforços de todos que aqui se encontram nessa busca e que, em nome de Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, e com as bênçãos suas, possam fluir de uma maneira tranquila e serena todos os acontecimentos doravante irão suceder, que possam estar bem inspirado o nosso companheiro Simão Pedro, no seu expor simples e objetivo, que possamos nós tirar proveito desse trabalho. Então, devolvemos agora a palavra ao nosso companheiro, para que seja ensinado e Deus. Agradecendo a Jesus, vamos dar início à nossa reunião de nosso irmão Pedro. Sim. Bom dia, gente. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos acolha na sua paz. Bom, eu já me sinto em casa, né? Tanto que já sou bem conhecido, né? Pela casa, já não vou ficar perdido por aí. Para mim é uma alegria estar aqui em Santo Antônio do Monte, né? Depois de 3 tentativas para chegar até aqui, e nós não pudemos por questões de datas, e hoje nós então podemos estar reunidos para conversarmos um pouco sobre a reencarnação, mas eu pediria licença a vocês para que eu aborde a ideia da reencarnação sob o prisma da logicidade e da bondade divina. Eu não pretendo fazer nenhum estudo científico acerca da reencarnação, não é o foco da nossa conversa. É um estudo interessante quando se aborda o lado científico, mas eu optei em conversarmos um pouco sobre a logicidade, o bom senso, que é a ideia reencarnacionista. Nós vamos ter quase que um dia para isso, né? Então vocês, por gentileza, fiquem à vontade. Eu não vejo necessidade de fazermos momentos especiais para perguntas. Vocês podem interromper a hora que quiserem. Eu até acredito que assim fica melhor para que nós possamos desenvolver o tema, porque nós podemos ir conduzindo o tema de acordo com as próprias dúvidas que vão surgindo, porque numa boa lógica didática, o melhor ensino é de acordo com as perguntas e não com aquilo que se quer expor. E nem sempre o que eu quero expor é o que vocês querem ouvir. Por isso é importante que façamos uma via de duas mãos, né, para que nós tenhamos um aproveitamento melhor.
Nós vemos aqui pessoas que têm cabedal suficiente para nos auxiliar nas respostas, se porventura não soubermos, e eu acho que assim nós enriqueceremos um pouco mais o nosso dia, já que vamos passar um certo tempo. Nós faremos em 2 momentos. Nós apresentaremos algumas lâminas com relação à ideia reencarnacionista, uma pequena revista histórica, alguns conceitos espiritistas sobre a reencarnação, mas sempre focando, né, ou buscando focar a finalidade, o objetivo e o porquê da reencarnação. E no segundo momento nós temos um texto que poderíamos trabalhar. Eu trouxe 50 cópias, acredito que dá para isso, que é um texto do livro do Espírito Hamed, Renovando Atitudes, que eu achei muito interessante sobre a forma que ele vê o viver. Então seríamos, depois de reencarnados, o que fazer, como fazer e como sentir a vida. Então esse texto, que tem como título Todos os Caminhos, eu acho que nos vai ser muito aproveitável, muito útil, para que a gente possa tecer um conceito sobre justiça divina, para que nós entendamos bem o que é isso, para que não confundamos justiça divina com penalidades humanas atribuídas a Deus. Então nós precisamos repensar alguns aspectos. Por isso, fiquem à vontade, tá? Eu acredito que não deu um bom foco pela claridade, nós até testamos, mas de qualquer forma eu vou lendo. Não são gravuras, não são figuras, são alguns conceitos que a gente vai lendo, né? Eu sei que talvez lá atrás não vai dar para ler, nem para claridade e pela distância também. Mas eu optei ali como uma revista histórica da ideia da reencarnação, né? Por que uma revista histórica? Porque a reencarnação não é invenção espírita. O Espiritismo ele não fez nenhuma criação da ideia reencarnacionista. É uma ideia que ao longo dos tempos nós a temos. É uma ideia que, para vocês terem uma noção, os druidas, que eram à sua época os guerreiros junto com os hunos mais temíveis da Europa, esses druidas eles eram tão temidos porque eles não tinham medo da morte. E eles acreditavam no retorno à própria vida. E essa crença que eles tinham no retorno à vida é que fazia com que eles não temessem a morte. E por não temerem a morte, eles se davam às batalhas por inteiro, dizendo que uma vez mortos, eles voltariam a compor o exército druida. Então vejamos como que a ideia, quando bem aceita, pode levar a posturas, nesse caso posturas belicosas, mas a posturas que interferem diretamente na forma de viver, na forma de chegar a vida. Então essa revista histórica é para que nós percebamos que nós não inventamos, o Espiritismo não inventou a ideia, não é original no sentido espiritista, é uma ideia original no sentido da própria vida, no sentido da própria essência espiritual. E até muitos, quando criticam a ideia reencarnacionista sob a hoste espírita, dizem, mas vocês aproveitaram as ideias, e não há dúvida, aproveitaram-se das ideias reencarnacionistas, apenas deu-se um escopo a essa ideia reencarnacionista, mostrando-nos que reencarnação desprovida de conhecimento ético, ela não tem um bom entendimento, pode levar a práticas como essas práticas dos próprios druidas, pode levar à subserviência, pode levar a amoletamentos. E o que a doutrina espírita fez foi dar um novo entendimento a essa ideia, a essa verdade. E aquilo que é verdade não tem autor. Aquilo que é verdade tem a verdade, ela surge por si mesma. Eu não me refiro à verdade como única. A ideia reencarnacionista, por ser verdade, ela não necessita de autor, porque o autor da ideia reencarnacionista é a própria vida, é o próprio fato de viver. Então não há nenhuma necessidade, não há precisão nenhuma que nós nos preocupemos em buscar quem inventou a ideia, mas sim buscar entender a ideia, até mesmo através dessa revista histórica, dessa análise histórica.
Se nós observarmos alguns pontos, no livro dos Vedas, eu peguei alguns tópicos, algumas frasezinhas, para a gente perceber como é que essa ideia se espalha. Há uma fala que diz: a alma é eterna e a evolução progressiva. Só os que atingiram a perfeição não voltam. Esse livro dos Vedas, o Vedanta, é um livro, por assim dizer, dos mais antigos. Nós não podemos dizer que é o mais antigo, como alguns historiadores colocam, porque nós sempre temos fragmentos sendo descobertos. Mas ele remonta a 6.000 anos, mais ou menos. Ele é de 4.000 antes de Cristo. Contesta-se esse livro dos Vedas até mesmo a própria ideia do surgimento da história, já que alguns historiadores ou historiógrafos indicam o nascimento da história no ano 4.000 a.C., que seria o surgimento da escrita. Mas esse livro dos Vedas, que é, lógico, um livro por ideogramas, é um livro por ideias, ele já apresentava para nós há 6.000 anos, mais ou menos, ele já apresentava uma ideia sobre essa relação de vida. Então nós percebemos que já há 6.000 anos havia pessoas que se preocupavam em entender por que se vivia. E aqui já até colocava-se o porquê, já no entendimento da ideia chamada evolução. Não só colocava-se a ideia reencarnacionista, mas também colocava-se o processo evolucionista. Já subentende-se que o reencarnar tinha um objetivo, era parte do processo evolutivo. Isso há 6.000 anos. Se nós observarmos no Bhagavad Gita, há também algo interessante acerca dessa ideia da reencarnação. Eu tive muitos nascimentos, e tu também. Assim como uma criança se desnuda de velhas roupas para vestir novas, assim também a alma rejeita esse corpo para tomar outro. O Bhagavad Gita é um livro da ideia uma ideia analisada, né? Que é mais um cântico. Ele se assemelha muito aos livros hebreus quando se trata do cântico. Então ali é quase que um livro épico que conta uma história do Mahabharata. E a gente percebe nesse Bhagavad Gita que esses cânticos são voltados para a interiorização do ser humano. E nessa busca de interiorização do ser humano, eles buscam o aspecto da vida. E vão buscar o aspecto da vida na ideia reencarnacionista. Porque não concebem a ideia de um ser imortal ter a definição da imortalidade por um período curto de mortalidade, por um período curto de vida física. Então nesse Bhagavad Gita a gente percebe uma preocupação muito grande de tentar explicar o porquê que nós vivemos, de uma forma até mesmo poética. Mas eles trazem a ideia da reencarnação. Estamos falando de período semelhante, 3.000, 4.000 anos atrás. Se nós observarmos na própria ideia budista, mais ou menos o que? 2.600 anos atrás, nós vamos ter uma ideia. O que chegou ao fim dos nascimentos é dono da sabedoria. Nós percebemos a mesma coisa dentro da ideia do Veda, do livro dos Vedas, a ideia do progresso. Na ideia budista, o Sr. Siddhartha, ele coloca o processo de progressão e coloca que termina-se a roda, a samsara, né, a roda dos nascimentos e renascimentos, a roda do sofrimento, termina, e quando termina, atinge-se a perfeição. Na ideia há um certo limite no processo reencarnacionista. Na ideia do samsara, que é o nascer, morrer, renascer, e isso vai até que se depura, já que o foco da ideia de Sr. Siddhartha é o sofrimento, é o entendimento do sofrimento, pois ao entendê-lo nós entendemos a vida, porque ele parte do princípio que a vida é sofrimento, e se a vida é sofrimento, faz-nos necessário buscar o entendimento do sofrimento. E ali ele vai trazer as ideias da origem do sofrimento, das características do sofrimento, do porquê do sofrimento, da cessação do sofrimento, da libertação do sofrimento.
E ao trazer essa ideia do sofrimento, mostrando-nos as sucessivas vidas, ele fecha o ciclo da samsara, ou do samsara, do constante nascer. E ele vai mostrar que só se atinge a perfeição ao fim dos nascimentos, ao fim desse processo de ida e vinda constante que nós temos, que é ilimitado, não há um número determinado, nasce e renasce quantas vezes forem necessárias. Se observarmos numa doutrina persa, da Persa aquemênida, o masdeísmo, que também podemos colocar na ideia zoroastrista de Zoroastro, Zaratustra, nós vamos perceber também que os aquemênidas, eles tinham as mesmas ideias. Isso aqui mais ou menos o que? 2000 anos? Há 3000 anos mais ou menos. Se alguém espia e não fez jus a isto nesta vida, fê-lo em vida anterior. Veja que a ideia também dos aquemênidas, dos persas, é a mesma. Há um certo contato entre eles, não há dúvida. Nós temos aquela região toda próxima e contatos constantes, mas é uma ideia que vai nascendo separadamente. Essa ideia do masdeísmo é interessante porque muitas das tradições cristãs saíram das ideias masdeístas, saíram da história do deus Mitra, do deus Mazda, do deus Arimã. Saíram muitas histórias desse relacionamento dos deuses. E a própria ideia reencarnacionista também de lá sai para um contato muito íntimo com o cristianismo, já que os persas tiveram um pouco mais de contato com os hebreus. E houve, dentro daquela montagem da cabala hebraica, uma grande similitude, uma grande semelhança com o próprio pensamento masdeísta, com o próprio pensamento persa. Eu coloco também zoroastrismo, quer dizer, Zoroastro, porque o masdeísmo é mais antigo. Zoroastro já é um pouco mais recente com relação ao masdeísmo. O masdeísmo ainda está ligado à era do rei Xerxes, e o Zoroastro já é do governo de Ciro, já é bem mais presente. Mas nós percebemos também esse foco da mesma ideia, lá há 3000 anos, falando agora de um outro aspecto, o aspecto expiatório, o aspecto do sofrimento, o aspecto da dor. Então sempre eles atrelam a vida à dor, e a dor à perfeição, e o atingir a perfeição a partir do momento que se sana a dor. É a ideia corrente nesses povos. Se olharmos o Egito, eu coloquei aqui 3000 anos, eu até iria além. Pode-se colocar há quase 6000 anos, que seria já com a ideia de Hermes, nós vamos ter a mesma forma de se entender a vida. A criança já viveu, e a morte não é um fim. Deixa-se a mesma ideia. Embora os egípcios tenham, lógico, temos que perceber a consciência da época, eles tinham uma forma diferente de entender a continuidade da vida. E também esse processo da ida e vinda, né? Dali sai até um pouco desse foco de estudos humanos e colocam a migração da alma para todo ser vivente, né? Incluindo até mesmo o reino vegetal, mais o reino animal, dentro daquela ideia de migração sucessiva, inclusive num processo de, digamos, de retrogradação, né? E nós colocamos como metempsicose a ideia do retorno da alma a estados primitivos da animalidade, que depois nós falaremos sobre isso. Mas já no Egito, embora Confucio trazia essa mesma ideia, os druidas, a mesma coisa. As almas não perecem, passam de um a outro corpo e se completa no infinito. Se completam no infinito. É a mesma coisa. Aqui nós estamos pegando os druidas naquela região das Gálias, povos dentro do rol dos chamados bárbaros, genericamente, obviamente, e esses povos também tinham a mesma ideia. Ideia que fez com que, já disse, esses povos se tornassem temidos pelo seu desprendimento da matéria, já que voltavam, então não tinha problema a hora que partissem, deixassem. E isso fazia com que a própria estrutura belicosa mudasse.
Então esses druidas também tinham as ideias reencarnacionistas. Não mencionei as ideias, apenas mencionei os autores. Desde a escola pitagórica, e até podemos ir um pouco mais, da escola jônica, dos chamados pré-socráticos, lá com Tales de Mileto, Parmênides, esses todos também criam na ideia do renascimento, que os gregos dentro da sua linguagem chamavam-na de palingenesia, né, do novo nascimento. Palin, novamente, constante, gênesis, nascimento, surgimento. Então, para os gregos era palingênese ou palingenesia. E eles, desde as escolas chamadas pré-socráticas, desde os jônicos, dos atomistas, esses todos também divulgavam as ideias reencarnacionistas. Isso há 2.400, 2.500 anos, 600, 500 anos antes da era cristã. E desses, Pitágoras, o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, que foi a base inclusive para o pensamento religioso futuro, para as bases do pensamento da patrística da Idade Medieval, esses todos também falavam da incongruência da vida senão explicada pela sucessão das vidas. Eles não viam no processo de vida algo lógico se não existisse as vidas, ou seja, se não existisse a vinda e ida constantes. Para eles viverem apenas uma vida, 80, 90 anos, era muito pouco ante a eternidade, ante a ideia do Hades, da constância. Então eles não aceitavam também que nós pudéssemos ter uma vida só. E escreveram muito sobre isso. Os diálogos de Platão, né, são, assim, nós achamos constantemente alusões a esse processo. E Sócrates atribuía muito da sua ponderação a essa ideia, a essa idade que ele dizia ter, né, já que ele era velho. Ele encarava a morte como sendo algo natural. Tanto que quando condenado à morte, sua esposa lhe dando a notícia, ele preso, e dizia a ele: Sócrates, você que foi condenado à morte. Ele disse: daí, mulher, todos nós estamos condenados à morte só pelo fato de vivermos. Então aqueles que me condenam também. Mas você foi condenado injustamente. E ele responde: você preferiria que fosse justamente? Ou seja, tinha uma naturalidade para tratar com essas ideias, porque criam não só na continuidade da vida, mas na sucessão das vidas. Para eles isso era mais forte. Para essa escola pré-socrática e também socrática, era mais forte a ideia da sucessão, do constante nascimento. E nos diálogos socráticos, constantemente, ele fazia alusão a isso, ao nascer de novo, ao voltar, à busca da interiorização. Eles sempre abordavam essas mesmas ideias. Os teólogos do cristianismo nascente: Orígenes, Agostinho, Jerônimo, Gregório de Nissa, Ário de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Alexandria, Justino, são os pais do período chamado patrística na filosofia, quer dizer, pais da igreja. Esses eram os grandes pensadores e teólogos, século III, século IV, século V. Esses todos falavam também da ideia reencarnacionista. Tanto que muitos passaram a ser perseguidos, à exceção de Agostinho e Jerônimo. Todos eles acabaram sendo perseguidos pela ideia que eles divulgavam, que era a reencarnação. Não perseguidos naquele sentido medieval, não é isso. Perseguidos no sentido de contendas. Constantemente eles eram expostos ao ridículo pelas suas ideias reencarnacionistas. Mas eram, nos seus escritos, grande parte deles falavam desse processo das vidas sucessivas. E essa condenação da ideia reencarnacionista, que até hoje as pessoas utilizam, é uma condenação um pouco suspeita. É uma condenação estabelecida no Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, pelo imperador Justiniano. Aí é uma história muito interessante sobre essa condenação, que dois autores, eu optei por esses dois autores porque são autores não espíritas. Um é
Esse José Reis Chaves é católico, apostólico, romanólico, né? Porque ele se diz um grande estudioso do catolicismo. E ele escreveu esse livro, que é um dos livros mais lúcidos que eu já li sobre reencarnação, defendendo piamente a ideia reencarnacionista. É um dos livros, com respeito aos demais, mais lúcidos, com análises precisas da historicidade, da logicidade e do cientificismo da reencarnação. É uma editora comum, a Martins Claré, e ele vai abordar essa ideia da reencarnação, e ele diz assim: o autor, um lúcido adepto da fé católica, diz: o objetivo desse livro foi, em primeiro lugar, defender a verdade, sem preconceitos e sem medo, esteja ela com qualquer que seja a religião, e, em segundo lugar, criticar o erro. E aí ele faz um histórico e conta sobre esse concílio. Esse outro livro é um livro indiano, né, aqui em espanhol, é um paralelo entre Satya Sai Baba e Jesus Cristo. O que me interessou aqui é quando ele fala também da ideia reencarnacionista. Essa edição é em espanhol, e ele vai falar também num capítulo sobre a questão da reencarnação. Então ele coloca a reencarnação na doutrina cristã, e ele vai contar, sem que nenhum dos dois se conheça, vai contar a mesma história, o mesmo processo. Isso aqui escrito na Índia por um chileno, né? O autor aqui, desculpa, não é um chileno, descendente de chileno, mas o autor era francês. E esse aqui escrito no Brasil por um reencarnacionista não espírita. E depois nós vamos ver os textos escritos por Kardec, que falam também a mesma coisa, né? Aliás, eu sugiro, quem quiser estudar um pouquinho, esse livro é bom, muito bom sobre reencarnação, muito bom mesmo. O autor é José Reis Chaves, Reencarnação, segundo a Bíblia e a Ciência, da editora Martins Claré. O segundo, olha, para comprá-lo teria que ser na Índia, né? Editora Sairam, Sai Baba e Jesus Cristo, o Evangelho para a Idade de Ouro, seria a tradução. Esse livro só tem em espanhol, tá? Ele não tem a tradução em português, tá? Mas é um livro muito interessante, ressalvado algumas características comuns aos indianos, mas nesse aspecto da encarnação é interessante. Então eles contam a mesma história desse processo do concílio de Constantinopla. A esposa de Justiniano, Teodósia, ela era uma senhora cortesã. Ela vinha do meio cortesão, uma prostituta, e de certa forma ela era até vangloriada. As prostitutas se vangloriavam de serem cortesãs, porque a própria mulher do imperador era cortesã. Então aquilo era motivo até de glória, não para ela, que via no seu passado algo muito ruim, porque ela não queria que isso viesse à tona. Então, no momento, por volta do ano 548, mais ou menos, ela manda eliminar aproximadamente 500 prostitutas. E essa eliminação, essa morte a mando dela, gerou uma revolta popular, e eles diziam que Teodósia iria pagar pelos seus crimes em várias vidas. Já que ela havia matado por volta de 500 pessoas, ela deveria nascer e morrer 500 vezes assassinadas. E isso para ela não era bom. Então, por volta de 548, ela propõe ao seu marido, o imperador Justiniano, que condene as ideias de Orígenes, que eram as ideias reencarnacionistas, e que tire do estudo religioso a reencarnação, para que ela não mais ouvisse essas condenações. E aí, amando da esposa, ele então convoca esse concílio. Justiniano era interessante, ele era um teólogo, vamos dizer assim, que queria saber mais do que o próprio Papa, porque o Papa não queria que isso acontecesse. E ele convoca esse concílio, não participa, mas exige que a definição do concílio seja a abominação da ideia reencarnacionista. E uma das falas desse concílio, que diz, sei lá, mais ou menos assim, o edito do imperador Justiniano diz mais ou menos assim, que o imperador Justiniano procederá então, em 543,
declarar guerra aos ensinamentos de Orígenes, sem considerar a opinião do Papa. E isso já está definido e condenado num sínodo especial. Depois ele vai dizer que esse concílio seria o 5º concílio realizado e que a partir dali não mais se poderia falar sobre reencarnação sob pena de anátema. Isso inclusive condenando o próprio Papa Virgílio da época, né? E no próprio edito que foi colocado, diz mais ou menos assim: se alguém diz ou pensa que as almas dos homens pré-existem, no ponto de terem sido anteriormente espíritos e virtudes potências santas, e que ficaram fartas de contemplação divina, que perverteram e que por isso o amor de Deus se esfriou nelas, como razão do que denominaram-se fixas em grego, doravante serão considerados anátemas, passíveis de castigo. Veja, isso é o edito de Justiniano, né? Ele diz aqui ainda: quem sustentar a mítica crença da pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta, será anátema. A ideia do anátema, ou seja, heresia completa, abominação total, né? Eles fariam isso, e assim vai, né? Por uma ordem de um imperador, e não por um estudo profundo de teólogos como esses que nós aqui mencionamos, como por exemplo Orígenes, Agostinho, Jerônimo, esses pais da igreja, os chamados membros da patrística, pensadores sérios. E as pessoas se limitam a condenar a ideia reencarnacionista, baseando-se num concílio convocado por um imperador, que não foi diferente também do concílio convocado por Constantino, à época que se estabeleceu a estrutura cristã, em 325, no concílio de Nicéia, não é diferente também. Nós percebemos que sempre o entendimento do governante prevalecia sobre o entendimento teológico, mesmo que os governantes se sentissem mais teólogos do que os teólogos, mas por diversos interesses. Constantino, o interesse muito comum, né? Se não posso vencê-los, uno-me a eles, que seria a ideia de Constantino. E utilizando-se politicamente disso, em 313 ele autoriza o culto, em 325 ele formaliza. Depois Teodósio vem à frente, 368 oficializa. Então a gente percebe que ao longo do processo histórico, tudo aquilo que era matéria de fé, filosófica e até mesmo teológica, passou a ser matéria de entendimento exclusivamente político. E por ser entendimento político, seguiam-se as ideias dos próprios imperadores. Assim se faz a igreja até que haja um cisma, por volta do ano 1000, que é o chamado cisma do Oriente, em que dividem-se as igrejas católica, apostólica, romana e a igreja ortodoxa, né? Que depois passou a ser a igreja grega. Por uma divisão de ideias com relação a dois aspectos. Um era a chamada questão iconoclasta, que era o culto aos santos, às imagens, e a outra era uma questão mais de ordem política, chamada cesaropapismo, que era a definição de o chefe religioso ser ou não chefe de Estado. Havia uma divergência, a igreja do Ocidente entendia que não, a igreja do Oriente entendia que sim, e isso fez com que houvesse uma cisão, um cisma, separando-se e as doutrinas seguindo de forma diferenciada. A igreja ocidental passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana, e a igreja oriental, igreja ortodoxa, hoje dizendo assim, a época igreja oriental ou igreja grega, que defendiam princípios diferentes. Então nós percebemos que ao longo da história, aqueles artigos que eram por demais, digamos, contundentes, que exigiam mudanças nas posturas de entendimento de vida e posturas morais de vida, todos esses com o tempo foram sendo banidos, foram sendo relegados, foram sendo substituídos, foram sendo proibidos, e hoje comunga-se de uma ideia cristã, por assim dizer, um pouco enxertada ou um pouco debilitada com relação às suas ideias originais. Principalmente, no nosso caso, no que tange à ideia reencarnacionista.
Vamos perceber que também, embora os hebreus não fossem então assim cultivadores da ideia da vida após a morte, não deixaram de cultivar também a ideia dos nascimentos sucessivos. Se nós observarmos lá no Êxodo, no capítulo 20, eu coloquei reencarnação no Velho Testamento. Se nós observarmos no Êxodo, lá no capítulo 20, nós vamos perceber uma fala que é do Decálogo, que eu coloquei só numa parte que nos interessa. Licença, pois eu sou um Deus, entre aspas, zeloso, já que a tradução mais correta seria ciumento, para a palavra hebraica. Tanto que a Bíblia de Jerusalém traduz como ciumento, prefere-se assim, mas fique o zeloso. Pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos nas terceira e quarta gerações. Eu fiz questão de deixar o princípio latino, interna e quarta generation. Esse aspecto é muito interessante, que aparentemente não diz nada. Mas as traduções que vocês vão encontrar o seguinte: até a terceira e quarta gerações, e não nas terceira e quarta gerações. E se deixarmos lá o enunciado latino, a tradução não é duvidosa, interno entre quartos, ou seja, na terceira e na quarta, e não até terceira até quarta gerações. Porque na verdade, se buscarmos outros elementos, a culpabilidade vai além da sétima geração. Mas ali, nesse decálogo, chama-nos a atenção essa mudança de tradução. Por que até a terceira e até a quarta? E por que na terceira e na quarta, saltando-se a primeira e segunda? Por que não já o próprio filho assumir a iniquidade do pai? Se a ideia era que a iniquidade era transformar-se-ia em hereditária, então se essa era a ideia, por que isentaram da primeira geração? Por que isentaram da segunda geração? Mas na terceira já começa, na quarta já está determinado. Por que então que os filhos, os netos ou tataranetos é que assumiriam a iniquidade e os filhos e netos ficariam isentos dessas iniquidades? Mesmo porque teríamos um probleminha, né? Porque a iniquidade do pai no bisneto significa então que o bisneto seria filho do neto, então a iniquidade do neto não cairia naquele filho. Ou seja, seria uma complicação muito grande para entender isso, para saber quem que pagaria por qual débito. Mas que alguém estava pagando, veja, essa ideia de alguém assumir a culpa de outro, era para tentar entender por que pessoas sofrem sem aparente origem. Já que as pessoas estão sofrendo, ninguém consegue saber por que sofrem, então tem que ter um motivo. E esse motivo então era a culpa das gerações anteriores. Está no Decálogo? Está, realmente está, nesse capítulo 20 do livro Êxodo. Mas nós temos que perceber que era a forma encontrada para se explicar o sofrimento, entre aspas, fortuito. Aí ele passou a ser sofrimento congênito, né? Já nasce com esse sofrimento, como se fosse uma doença hereditária. Mas deixou-nos um hiato para poder entender isso. Por que ficar primeira e segunda gerações sem o sofrimento? Se a ideia é até, e por que não até a quarta? Mas quando se coloca na terceira e na quarta, nós vamos perceber que saltam-se primeira e segunda por uma questão muito óbvia. Se nós sofremos por nós mesmos, se o que eu faço aqui e para cá eu volto, é impossível, a não ser por um avanço científico de congelamento de embriões não é o caso, seria de gameta, para que daqui umas 4 ou 5 gerações o gameta masculino que eu deixei possa gerar uma fecundação in vitro, e aí eu me reencarne. Mas, ao que me consta, no período mosaico não tinha ainda o desenvolvimento dessa ideia científica. É impossível que eu renasça como meu filho, é impossível, né? É algo assim um pouco difícil de acontecer, né? Para não falar impossível absoluto, mas é impossível. Como meu neto
é possível, mas é improvável. Salvo problemas de mortes prematuras, dá para os avós acompanharem os netos. A partir do bisneto, já é mais provável que eu consiga me reencarnar. Já é a terceira geração. Salvo alguns que têm vocação para Matusalém, ou insistem em não querer sair, né? Acham que têm direito adquirido de ficar na Terra, ficam lá com os bisnetos. Agora, com o tataraneto, olha, já tem que andar bastante para poder ficar vivo com o tataraneto nascendo. Então é mais provável, é bem mais plausível a possibilidade de me reencarnar na quarta geração. Daí saltam-se, aliás, primeira e segunda. Daí a tradução na terceira e na quarta ficar mais lógica. E aliás, não é nem por ser lógica, porque é assim escrito, e não mais lógica. Está na terceira e na quarta. Mas ao dizer até, permite-se primeira e segunda, e chega até a quarta. E por que não na quinta, na sexta? Porque tem que ser até. Mas ali coloca-se o contrário. Na terceira e na quarta, pressupõe-se que é a partir de, e não até, mas sim a partir. E é bem lógico, bem plausível, que seja realmente a partir da terceira, que nos é mais possível. Senão é um processo um pouco difícil, né? Reencarnar na primeira geração, na segunda também não é fácil, possível, mas não é fácil, na primeira é impossível, né? A reencarnação como filho. Daí a gente vê muito bem o porquê desse ato, deixando-se primeira e segunda gerações como não passíveis de assumir consequências dos autores passados. E é até interessante esses processos de entendimento. Havia uma peleja muito grande, uma contenda muito grande no período da Idade Média, principalmente entre Agostinho e um pensador, vamos dizer assim, autônomo, um freelancer, chamado Pelágio. Pelágio era um pensador, não diria um teólogo, mas um pensador profundo, e ele, várias vezes, ele colocava Agostinho em dificuldades. Esse bispo de Hipona, um homem célebre, mas ficava em dificuldades para explicar para Pelágio o porquê de algumas ideias. E uma das ideias era o porquê da punição. Porque ele perguntava para Agostinho o seguinte: Agostinho, Deus perdoa os nossos, entre aspas, pecados? E Agostinho dizia: claro que Deus nos perdoa, basta pedir perdão que Ele vai nos perdoar. E aí Pelágio sempre reforçava: Agostinho, Deus então perdoa os meus próprios erros. Perdoa. Então me responda: se Deus perdoa os meus próprios erros, por que Ele me imputa a culpa de alguém que eu nem conheço e nunca me perdoa, que era a culpa de Adão? Se eu erro e Deus me perdoa, por que Adão errou e eu tenho que pagar? Se eu não pago nem pelos meus quando Ele me perdoa. E aí deve ser as explicações do tipo: tá quente hoje, né? Então, vamos mudar de assunto. Porque não dá para explicar quando se confronta com a logicidade. Mas a fé dispensa a lógica. Calmemos, nos acalmemos um pouco. Porque Deus é lógico. Senão não seria um Deus. Seria apenas algo. Mas é Deus. Então ele não pode ter uma lei que não siga alguns princípios. E esses princípios têm que ser coerentes, porque senão não poderia emanar de Deus. Então pode-se questionar o entendimento, pode-se. Porque não dá para acreditar naquilo que não se concebe. Não se conhece, mas naquilo que não se concebe. Se eu não tenho condições de conceber uma ideia, eu não tenho condições de viver a ideia. Não é conhecê-la profundamente, é pelo menos concebê-la. Agostinho até dizia: credum quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Na verdade tinha que ser o contrário: não credum quia me passe absurdo. Eu não creio justamente porque é absurdo. E ele dizia isso. E numa outra vez Pelágio também questionava bastante Agostinho. Ele dizia: Agostinho, por que existe a morte? Por causa do pecado, respondia Agostinho. E ele disse: Jesus lavou o pecado do mundo? Lavou. Quando? Quando ele morreu na cruz. Então por que as pessoas continuam morrendo?
Se a morte lavou o pecado e a do pecado, por que as pessoas com o pecado lavado continuam morrendo? Era a pergunta que nós. Ou seja, questões óbvias. Nada irônico, não é isso. Não estamos ironizando, estamos apenas perscrutando, vamos dizer, aprofundando para tentar entender a logicidade disso. É uma situação, com todo respeito, também um pouco difícil quando se buscam ideias teológicas cujas explicações não são, eu não vou dizer nem lógicas, não são concebíveis. É o caso, por exemplo, com todo respeito, não estou falando da fé daqueles que creem por bondade, mas a ideia de Maria. Não a Maria, mas a Assunção. O problema que criaram para Maria, que não deixaram-na morrer até 1950. Porque até 1950 ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque a morte, teologicamente, entre aspas, existia porque havia pecado. Então o pecador morria pelo ato de pecar. Então isso até dizia o Sr. Paulo, qual é o pagamento da morte, do pecado? A morte. Mas Maria nunca havia pecado, teologicamente, entre aspas. Não, houve uma concepção virginal, não só dela, mas também da própria mãe por extensão, porque senão ela viria de uma fonte impura. Então a mãe também não poderia ser. Isso foi um outro problema que tiveram que resolver com a questão de Ana. Mas Maria, teologicamente, entre aspas, foi concebida e viveu sem o pecado. Se ela foi concebida sem e viveu sem, como é que ela morreria? Porque se ela morresse, de duas uma, né? Ou Maria foi concebida com o pecado ou viveu em pecado, ou a morte não era por causa do pecado. Qualquer uma das duas seria desastroso. Então Maria fez o quê? Não morreu. E aí em 1950 Pio XII estabelece o dogma da Assunção de Maria. O que é a Assunção? Subida por força de outra, né? Não é a ascensão que é subida por força própria. Então Maria foi assundida, ela foi levada aos céus de corpo e alma. Os pecadores não precisam de corpo, vão de alma, com alma, só em alma. E ela não, sem pecado nenhum, daí é com corpo, né? Veja, é uma incongruência. Por quê? É que se acredite no inconcebível, não no incompreendido, mas no não concebido. E isso, veja, gera situação difícil. E com a reencarnação não dá outra. Começam até a alterar traduções para tentar interpolar ideias para ver se isso passa. Nós vamos ver outras interpolações, que fica difícil o entendimento do texto se não colocarmos as palavras certas. Numa outra passagem do livro de Jó, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. E Yahvé o deu e Yahvé o tirou. Aquela ideia de Nicodemos perguntar, mas eu como posso, já sendo velho, voltar ao ventre? Jó já falava isso, esse voltar ao ventre. E aí alguns dizem, não, mas o simbolismo aí é voltar para o ventre da terra, porque nós saímos da terra, Adão foi feito do barro, tá? Mas se considerarmos o Adão e colocarmos uma figura parabólica, que o não dá para trabalhar com a ideia terra. E Jó vai dizer isso, sem nada ele veio, sem nada ele volta. E ele vai dizer depois, se ainda ficar confuso, no mesmo livro de Jó, quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Se paira dúvida na primeira fala, já não paira na segunda. Veja, ele, depois da minha existência terrestre, eu esperarei. E é lógico, vai esperar um pouquinho, porque a ela voltarei novamente. Mas Jó também é um livro parabólico, mas o autor então era reencarnacionista, porque ele deixa muito claro a ideia do ir e voltar constantemente. Nesse livro de Jó, que é um livro muito interessante, é um livro de bom ensinamento. E pode ser que seja parabólico? Pode. Aliás, comum da ideia que seja mais uma parábola do que um fato. Porque se nós buscarmos a ideia do diálogo de Deus com o diabo, tem que ser uma parábola, né? Porque Deus nesse livro de Jó, ele fica um pouco difícil. É um Deus que não sabe muito bem o que está acontecendo, porque tem que perguntar ao diabo, você que anda pela terra, me diz como é que está meu servo Jó?
né? Como se Deus não soubesse. E aí o diabo está lá, esse está lá é mineiro, né? O diabo mais mineiro. Está lá. Né? Também ele tem tudo. Deixa eu tirar algumas coisas dele, que o senhor vai ver se ele vai cantar louvores ao Senhor. Bom, então tira. Só não tire a vida. Né? Aí tirou. Morreu esposa, morreu gado, morreu filho, perdeu terra e tal. E aí volta o diabo, e o diabo te livre acesso no céu. Porque ele está andando pelo céu de novo. E aí diz, pois é, e aí, como é que está, Jó? E Deus pergunta, o diabo fala, mas também tirei só as coisas materiais, deixa eu atentar contra ele. O senhor vai ver se ele não vai ficar bravo, vai anatematizá-lo. E então vai, então atenta contra ele. Aí Jó fica feridento, lepra e tal, né? E até que Deus fala, não, chega, pelo amor de Deus, agora volta ao normal. Aí Jó volta ao normal, dá dinheiro das terras de novo, apunta a família e tal, e resolve tudo. Isso é meio parabólico, é uma parábola. Mas a parábola tem como autor alguém que entende muito bem do processo da vida, da própria ideia reencarnacionista. Eu não faço com isso ironia do texto, não é isso. Mas é porque realmente a gente tem que perceber assim. Não é nenhuma heresia, né? Não é nenhuma falta de respeito. É um texto muito profundo. Aliás, se entendessem o texto como uma parábola, com certeza mudaria muito a estrutura de vida. Mas por entender como um fato, acabam que não muda nada a vida. Porque um fato, ele acontece e desaparece. Quando se narra um fato, ele é sempre estático. Agora, quando se traz uma parábola, aquilo é perene, porque é um ensinamento constante. E é mais fácil, então, eu aceitar o fato para não ter que mudar. Mas se eu quiser ficar com a ideia do ensinamento constante, já vai dificultar. Então, eu prefiro ver Jó como uma parábola, porque me faz ser muito mais, digamos, responsável pelo entendimento da própria vida. Que é um belíssimo livro, aliás. Depois nós olhamos o profeta Malaquias, e tem outras, mas eu fiz aqui um salpicado, né? O profeta Malaquias, ele vai escrever a vida do profeta Elias, o ele diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em essência, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É uma ideia fazendo alusão a um prepúcio daquele momento que ele chama ali do grande e terrível dia do Senhor. É comum perceber esse estilo literário, porque é um estilo literário temeroso, é comum à época esse estilo de escrever com medo, é uma forma escatológica, né? O que é escatológica? Do final dos tempos, aquela escatologia que as coisas um dia acabam e vem um julgamento. Então o Velho Testamento ele traz essa característica literária, são linguagens escatológicas, como é a linguagem escatológica das ideias religiosas da Pérsia, da Babilônia, da Caldeia, todos eles tinham a ideia da escatologia. Como é também até hoje a ideia escatológica com relação ao final dos tempos, que nós vamos ver depois, sobre a ressurreição, essas coisas todas. É também uma certa escatologia. O que é isso? É que haverá um dia que vai parar tudo e todos serão julgados. Os bons vão para cá, os maus para lá. E aí chega o final dos tempos. Isso aqui é uma ideia de escatológica. Né? E aqui o profeta Malaquias mais ou menos fala isso. O grande e terrível dia do Senhor, que é a própria vida do Cristo. Que para mim, de grande teve muito. Agora de terrível, de temeroso, de terrível, não vi nada. Pelo contrário. Né? A não ser para aqueles que não quiserem entender. E é terrível você ter que enfrentar a si mesmo. Ver alguém que lhe olha e aponta o caminho para você seguir e não lhe culpa e diz, olha, pode caminhar e seguir. E você fala, agora quer dizer que a culpa do erro é minha, não é mais de Deus. Quer dizer, então que eu estou pagando é porque Deus não está me punindo. E aí fica complicado, porque eu tenho que assumir minhas responsabilidades. E enquanto alguém assume para mim, é uma beleza. Mas quando eu vou dizer, não, eu estou assim porque Deus quer, é melhor do que eu dizer, eu estou assim porque eu causei. Então, nesse sentido, foi terrível. Né? Tanto que o senhor Públio Lentulus, naquela carta escrita ao imperador Tibério César, em outras palavras, ele narra que o olhar de Jesus, ao olhar Jesus, tem-se dois sentimentos. Ou nós o amaremos ou temeremos, mas nunca odiaremos. Veja que não há amor e ódio, há amor e temor. Porque o temor é o temor de uma consciência culpada. Até a ideia do temor a Deus é isso. Porque nós somos culpados, somos ruins, somos quase nada, ou menos do que isso, e que por isso temos que temer a Deus. E é uma outra ideia, pelo contrário.
Nós temos que amar a Deus, porque nos dá uma oportunidade belíssima de viver, nos dá uma coisa que muitos que estão vivendo, e estão lá aguardando, vivendo fisicamente, estão lá aguardando o momento de voltar, e a gente aqui, vivendo, não vivendo bem, tomando o lugar dos outros que podiam estar aqui, mas não adianta querer voltar mais cedo, porque você perde o seu lugar lá também, então não resolve, temos que viver. Então essa ideia de Malaquias eu a coloco porque quando nós buscamos o Novo Testamento, só uma pergunta, vocês estão reencarnados? Porque está todo mundo tão calado que eu não sei se eu estou usando dotes mediúnicos e vendo um monte de espírito aqui sentado, sem corpos, ou se vocês estão assim, sei lá, ou eu estou desencarnado, não tem ninguém me vendo. Pode ser isso também, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Quem sabe eu não estou aqui em corpo. Vocês estão me vendo? Então eu estou encarnado. Tá? E eu estou vendo e não tenho evidência, então vocês estão encarnados. Tá? Alguma observação? Não? É coisa que você já sabe, obviamente, a gente sabe disso. É só uma revista histórica. Não, é mesmo, é só uma revista histórica. Porque a gente tem que analisar algo buscando a sua origem. Porque senão é uma análise muito leviana. Analisar o fato, sem analisar as circunstâncias. E a gente prevê também, no Novo Testamento, eu busquei logo em seguida a ideia em Lucas, que dá sequência àquela profecia de Malaquias. Ele diz, não temas, esse é o anjo do Senhor, entre aspas, falando com Zacarias, que era pai de João o Batista, casado com Isabel, prima de Maria, por sinal, prima de Jesus. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. Ele irá diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, a mesma fala do Velho Testamento, e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo dedicado. Veja o detalhe aí. A quem chamará João? Ele irá adiante do Senhor com o Espírito e o poder de Deus. Eu até poderia ter colocado Espírito com E maiúsculo, porque se trata de persona, de pessoa, personalidade. Mas ficou assim a redação do texto. Vejamos, ele irá com o Espírito e o poder de Deus. Pode dizer, não, mas esse Espírito é figurado, é no sentido assim de ir com a ideia de Elias. Tá, mas então vamos continuar avaliando. Em Mateus, diz Jesus, reticência, uma fala maior, desde o tempo de João Batista, eu não mexo, tu quietinho, bom. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Reticência, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Aqui eu faço uma observação muito interessante. Por exemplo, veja o que está colocado aqui. Desde o tempo, olha aqui, desde o tempo de João Batista. Como desde o tempo de João Batista, se João estava ali na frente? Veja a observação. Ele não diz assim desde o tempo de Elias, ele diz desde o tempo de João Batista. Só que olha, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então se é desde o tempo de João Batista, então ele dizia, olha, hoje os reinos dos céus é tomado pela violência, mas ele fala desde o tempo de João Batista, desde o tempo de Elias, e não de João Batista. Porque João Batista estava vivo ali, encarnado, sendo observado, sendo visto, sendo acompanhado, e ele não poderia dizer desde o tempo. Nós, quando nos referimos ao nosso tempo, nós nos referimos sempre ao passado, não é isso? Até cometemos um erro absurdo, né? No meu tempo as coisas eram boas, né? Como quem diz, já passou, não posso fazer de novo. Mas veja, no meu tempo, quando eu uso esse termo, é para me referir a algo já passado, a algo que já está, no meu caso não está distante, porque eu sou novinho, né? Então, no meu tempo é o quê? 2 anos atrás, 3 anos.
Mas ali desde o tempo de João Batista, desde o tempo, que tempo é esse? É passado. Aqui, veja, desde o tempo de João Batista, desde o tempo de Elias, já que João Batista veio com o espírito e poder de Elias, e ele diz, ele mesmo, veja, ele mesmo, João é ele, é o Elias, que diziam que viria, ele é o Elias. E pode dizer, mas Elias não morreu, Simão, porque diz o texto que ele não morreu, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, subiu, uma carruagem de fogo, e fica mais complicado, porque João Batista, gente, se Elias subiu na carruagem de fogo e voltou, era bem complicado, porque João Batista todo mundo conheceu, viu ele nascendo, viu ele crescendo, não dava para dizer que era o próprio Elias, naquela ideia de que ele não morreu, por isso que ele voltou, mas então ele teve algum problema, sei lá, um restringimento corporal para poder começar tudo de novo. Nós vamos avaliar isso na ideia da ressurreição, quando falar de entendimento confuso. Então a gente percebe isso claramente. E percebemos no livro de João, no Evangelho de João, quando ele vai conversar com Nicodemos, em verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Eu deixei o renascer de novo, porque em umas traduções vocês vão encontrar nascer de novo. Mas se nós buscamos a tradução correta, é renascer de novo, não é nascer de novo. Já está se falando de renascer, e renascer já é meio até um pouquinho, vamos dizer assim, redundante, né? Na renascer de novo, já que renascer já é nascer de novo, mas é para mostrar, é interessante perceber que isso está no texto, é para mostrar que renascimento é uma coisa, não é apenas o ato de nascer de novo. O renascimento passa a ser um fato, e daí fica até um meio pleonasmo. Renascer de novo seria semelhante a entrar para dentro, sair para fora, né? Subir para cima, descer para baixo, mas há um reforço literário que deixa de ser vicioso isso, quando entende-se renascimento como um ato, e não como apenas uma ação de nascer de novo, mas um ato, uma determinação. E ali nessa passagem de Nicodemos, que é relatada por João, é interessante perceber que lá vai haver uma tradução, porque quando diz lá, quando Jesus responde a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus, não pode ver o reino dos céus, algumas traduções colocam o seguinte: aquele que não renascer do alto. Mas é um problema sério esse renascer do alto, porque renascer do alto não tem nada a ver com a pergunta que Nicodemos faz para Jesus. Porque se Jesus tivesse dito a ele, aquele que não quer renascer do alto, como uma resposta, uma prévia à pergunta, Nicodemos não teria perguntado, mas como pode alguém já sendo velho entrar no ventre da mãe? Se a primeira fala foi renascer do alto, essa pergunta seguinte de Nicodemos não teria a mínima lógica, a mínima possibilidade, o mínimo porquê. Porque, veja, Jesus diz, olha, em verdade te digo que, aliás, essa passagem pressupõe que ela começa com uma pergunta, porque Jesus começa respondendo, o texto já começa assim, né? Em verdade te digo, né, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Ela já começa assim. Então pressupõe que alguém deve ter perguntado, o senhor Nicodemos deve ter perguntado, como é que eu vejo o reino de Deus? Porque ele já viu uma resposta. E quando Jesus termina de falar isso, vem Nicodemos perguntando, mas como pode alguém, já sendo velho, entrar no ventre da mãe? E se a tradução, em vez de ser renascer de novo, fosse renascer do alto, ou nascer do alto, por que Nicodemos perguntaria de entrar no ventre da mãe se Jesus tinha falado nascer do alto? Percebam que quando vai se tentar fazer alguma adaptação de tradução, cria-se mineiramente uma emenda pior do que o soneto. É o remendo de pano, vamos dizer assim, novo, agora é o contrário, de pano velho e roupa nova, não tem jeito. É uma situação difícil essas interpolações das traduções bíblicas. Então não cabe outra tradução senão esta: nascer de novo. Mas nascer de novo é para renovar, também não deixa de se renovar, mas Jesus vai buscar na resposta a Nicodemos algo mais do que isso,
quando ele coloca, ele faz a separação da água e do espírito. E é importante perceber que João escreve em grego, e no grego não nascer do espírito e nascer da água, está nascer de espírito e nascer de água, não tem o artigo. Tem diferença? Tem. Quando tem um artigo é de o, é direcionado, e de é genérico. Então ele diz, é necessário que se nasça de água e de espírito, e não da água e do espírito. O grego não traz esse artigo, né? Ele diz apenas, é necessário nascer de água e de espírito. Ou seja, quando se busca entender a ideia água, se remontarmos ao Gênesis, o livro Gênesis, não o livro A Gênese, o Gênesis, nós vamos verificar logo no seu início, dizendo que no princípio Deus criou o universo, né? E o Espírito de Deus, reticência, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, antes de qualquer coisa já tinha água. Para os hebreus, não só para eles, os pré-socráticos também assim entendiam, a água era a origem de tudo que fosse vida. Tanto que na escola jônica, Tales de Mileto, o filósofo pré-socrático, a sua ideia era essa, que o princípio elementar da matéria era a água. Depois outras escolas foram surgindo e colocou como a água, o ar, o fogo, a terra como elementos primitivos. Depois veio a escola pitagórica dizendo que é a somatória disso através dos números, e aí vai. Mas a escola jônica, que é a escola pré-socrática de Tales de Mileto, os que estudam matemática devem gostar muito do Sr. Tales, aquele teorema que ele estabelece lá das retas paralelas, que até hoje eu nunca consegui entender aquela forma, desde a 7ª série, isso foi o que, há 2 anos, né? Ele dizia isso, que a água era o elemento primordial, e no Gênesis nós vamos encontrar isso, havia Deus e a água, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes que houvesse a terra, antes que houvesse o sistema, antes que houvesse o sol, porque a luz vem depois, na sucessão, já existia a água. Então quando se fala nascer de água, é nascimento corporal, refere-se à matéria. Nascer de espírito é renovação, não há problema. E ele diz à frente, aqui o que é nascido da carne ou do corpo, tanto faz, é corpo, o que é nascido do espírito é espírito. E ele vai chamar a atenção educadamente do senhor Nicodemos. Como sois vós mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Quer dizer, mas peraí, você é do Sinédrio, é um doutor da lei, sabe tudo e não está sabendo dessa coisa tão simples que eu estou te falando? Hã? Veja que contundência dessa fala de Jesus. Essa ideia que ele coloca, quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Como sois mestres em Israel e desconheceis estas coisas? Olha como é que ele chama a atenção do senhor Nicodemos. A mesma coisa segue o Evangelho de João, continuando. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do espírito é espírito. Ele segue, faz a sequência a Nicodemos. É uma passagem belíssima. Depois no livro de João ainda, tem uma passagem no capítulo 9 do cego de nascença, que diz assim, ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui a pergunta é muito interessante. Os discípulos que perguntaram a Jesus já sabiam que aquele cego era cego de nascença, nasceu cego. Se ele nasceu cego, essa pergunta seria absurda se não se acreditasse numa pré-existência. A ideia dos seus pais, tudo bem, dá para entender dentro daquele primeiro ponto que nós já trabalhamos, do pensamento do decálogo das gerações. Mas esse outro elemento, ele nasceu cego, não caberia a pergunta. Se a alma é criada no momento do nascimento, se não existia a alma antes do nascimento do corpo,
Por que poderia essa alma pecar antes, se ela não existia antes? Então a pergunta é muito lúcida. Quem pecou? Ele ou os pais? Mas como ele? Se ele acabou, se já nasceu cego? Vejam que os discípulos que perguntaram não fizeram alusão só ao decálogo. E aí mostra, inclusive, percebendo bem isso, né? De que no decálogo aquela fala não é o ponto fundamental, porque ele diz ele. Mas alguns vão dizer assim, mas isso não tem valor, porque Jesus respondeu o seguinte: nem ele e nem seus pais pecaram, nasceu assim para verificar nele a glória de meu Pai que está no céu, ou a glória de Deus em algumas traduções. Está vendo, Senhor? Ele diz, nem ele pecou. Tá, e daí? Mostra-nos um outro elemento que nem os espíritos estavam prestando atenção, que a aparente dor nem sempre é para pagamento de dívida, porque os espíritas têm essa mania. Os espíritas muitas vezes dizemos que o sofrimento é porque está pagando débito, e tem sofrimento por investimento. Esse cego de nascença não pecou e nasceu cego. Veja, a resposta de Jesus nos dá elemento para analisar mais profundamente, que eu vou deixar para depois ainda isso, para analisar essas questões, porque não podemos ser taxativos e dizer assim, não, está vendo? Você está assim porque você pecou na outra vida, você errou na outra vida. Não, ele está assim porque pediu para estar assim. Aquele cego de nascença era por isso. Nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para verificar nele a glória de Deus. Ou seja, vai ser curado. Porque se ele tivesse erro, gente, tivesse ainda saldo, como é que ele seria curado? Jesus estaria transgredindo uma lei natural, porque se há existência de débito, tem uma continuidade do pagamento, e ele justamente era para isso. Olha, não tem erro nenhum no termo evangélico, não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum, então é fácil, entre aspas, né, curá-lo, porque a doença é física, não é de fundo espiritual, e ele não precisava ter vindo assim, mas veio, correndo um risco, porque se ele veio cego e durante a cegueira ficasse reclamando da vida, teria criado débito, mas ele assumiu a responsabilidade. Seria um passo atrás para dar uns 2 ou 3 à frente, de um pouco mais, com certeza, porque ele deve ter feito bem feito, ou seja, cumpriu tranquilamente o seu, entre aspas, desígnio. Mas as pessoas dizem, mas está vendo? Ele falou que não pecou, mas ele não corrigiu a pergunta dos discípulos. Não há momento em que a lei que esteja errada não seja corrigida por Jesus. Vamos ver alguns exemplos. Quando Jesus, por exemplo, estava, segundo um evangelista, colhendo espigas no dia de sábado. Segundo o outro evangelista, os discípulos estavam colhendo. Então, os dois colhiam, ele e os seus discípulos. Porque um deve ter visto ele e o outro viu os discípulos. E aí então dizem os fariseus assim, mas os teus discípulos, ou o Senhor, colhe espiga dia de sábado, e é proibido. Eles chamam, na Torá diz o seguinte, trabalho útil. Eu acho interessante que deve ter trabalho inútil, né? Trabalho útil. Então a lei proíbe o trabalho útil, né? Por isso que encrencaram quando ele curou uma pessoa, né, no sábado, que isso era útil. Então trabalho útil, trabalho inútil você podia continuar fazendo, que não atrapalhava. Então vejamos, ele dizia lá, você colheu, o senhor colheu, os teus discípulos colheram espigas de sábado, e a lei nos proíbe. E ele fala o quê? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, ele corrige, acabou. Mas ele nunca corrige só corrigindo, ele dá uma outra explicação. Quando ele estava lá, os discípulos comendo sem lavar as mãos, que é o mesmo caso, um evangelista disse que foi ele, outro evangelista disse que foram os discípulos, ou seja, todo mundo comeu sem lavar as mãos, disseram a mesma coisa, que a lei proibia comer sem lavar as mãos. E Jesus só dá uma educadamente, ele diz, o mal maior que faz ao homem não é o que entra pela boca, é o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que tinha que ter medo, não tinha outro jeito. As pessoas que não queriam mudar não tinha outro jeito. Ele corrigia. E essa passagem, e várias outras, mas essa passagem do cego de nascença ele não corrigiu. Não, nem ele nem seus pais. Ele não disse, vocês estão doidos. Como ele pecou? Está vendo que ele nasceu cego?
Não existe isso. Veja, ele não fez nenhuma observação a respeito. Simplesmente nem ele. E está certo, ele não pecou. Nem sempre o sofrimento físico é fruto de erros. Grande parte é investimento. Capital de risco, não há dúvida. Mas é investimento. Como todo investimento gera risco. Né? Mas é o investimento. Então veja que essa passagem é tranquila, sem problema nenhum. Né? Os que querem achar coisa que não encontram aqui, a gente respeita, não tem porquê. Mateus, aqui é interessante. Se a tua mão ou teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. É melhor para ti entrares na vida manco ou coxo que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo do Éon. Algumas traduções colocam o fogo do inferno. Éon, gente, é um vale onde jogavam as pessoas impuras, os leprosos, e eles eram incinerados. E dado a questão do cálcio, aquele fogo imanente, aquele fogo tipo brasa, né? Aquele incandescente, aquilo não apagava. Então era chamado aquilo de fogo eterno. O vale do Éon era o vale do fogo eterno, e não do inferno com fogo eterno. Aquele vale, né? Era tido como isso, era o vale do Éon. Então quando ele usava arderá no fogo eterno, é aquela ideia de nunca apaga. É uma ideia, lógico, figurada para sofrimento mesmo, sofrimento sem fim, no sentido de duração longa e tudo mais. Mas não é o inferno, é o Éon. Eu preferi deixar a palavra original do que fazer a transposição para o inferno. Poderia ter colocado, né? Será lançado no fogo eterno, tudo bem, mas é importante perceber isso, né? Do fogo eterno. Mas o interessante é perceber que ele diz aqui o seguinte: é preferível entrar na vida. Veja, é preferível entrares na vida. Mas como entrar na vida se a alma é feita? Como entrar na vida se a alma é feita na hora? Ela já vai ser feita manca? Já vai vir com defeito de fábrica? Ela já vai na alma? Não, gente. Aqui está bem claro, entra na vida sim, porque é consequência natural. É melhor não ter isso do que ter e ainda perecer. E como que não vai ter isso? Aí sim, já é uma ação, digamos, ou uma ação, vamos dizer assim, compulsória dos benfeitores para aqueles que não dirigem a si mesmo. Existem as reencarnações compulsórias, ou por uma questão, obviamente, de pagamento de débito. E é preferível sofrer essa limitação do que não tê-la e acabar se complicando mais. Mas aqui o ponto-chave é entrar na vida. Veja, é melhor para ti entrares na vida sem. É o problema do já nascer com a limitação física e tudo mais. Mas como nascer com a limitação física se a alma é feita na hora? Para quê? A não ser que caímos para aquela ideia também, digamos assim, fatídica, né? A ideia até mesmo assim, sofismática, falaciosa da predestinação. Que é aquela ideia do senhor, com todo respeito, mas do senhor João Calvino, quando ele coloca a ideia da salvação pela graça. Né? Busca fundamento teológico? Busca. Segundo a interpretação, dá para buscar muita coisa. Mas ele busca lá a ideia de que o homem já nasce predestinado, né, à condenação ou à salvação. E tem uns que não adianta, já está condenado. Né? O senhor Calvino faz isso no século XVI. Né? E dali deriva a ideia da predestinação, e as igrejas de origem calvinista quase todas trazem isso. Hoje, logicamente, é melhor trabalhar, embora de difícil entendimento, porque fica assim, não é bem assim, talvez seja assim, não explica bem ainda, mas a ideia calvinista era muito clara, tanto que era uma religião burguesa, para atender o enriquecimento. Né? É rico porque Deus quer, então continua rico, porque senão Deus fica triste. É pobre porque Deus quer, continua pobre, senão fica para Deus ficar triste. E aí justificava a riqueza, os burgueses aplaudiram, para sair da igreja católica, foram para a igreja calvinista, ficaram tudo tranquilo, abençoados, e podiam continuar enriquecendo, já que a igreja proibia o lucro, né? como pecado de usura, naquela época. Né? E a religião calvinista resolveria isso. Se nós trabalharmos então com a ideia da predestinação, tudo bem, a pessoa já nasce fadada, né, ao sofrimento, segundo uma ideia de predestinação, que não é o nosso caso. Né? A menos que busque essa ideia
nós então não teríamos condição de perceber essa fala, né? Bom, uma objeção no Novo Testamento que nós podemos colocar, né? Aliás, é a maior objeção que se coloca, desculpa, quase que a única objeção que se coloca, né? Em Hebreus 9, 27, você mais escuta, está dito, entre outras coisas, reticência também, ao homem está determinado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Isso é o que mais nós escutamos quando se fala de reencarnação, como sendo uma prova cabal de que reencarnação não existe, porque lá está dizendo que só morre uma vez, e é o que mais falam para nós. Você foi para uma rádio, dá entrevista sobre reencarnação, o primeiro telefonema é esse. Quando não é da mãe da gente, falando assim, oh, que bom que você está aí, parabéns, meu filho e tal, né? Mas fora isso, é essa. Está escrito em Hebreus. Tá. Só que é importante nós percebermos um aspecto. Vou ter uma falha de palavra, eu não trouxe o Novo Testamento. Sinceramente me esqueci. Mas é bom observar alguns aspectos. O que se entende por morte na linguagem testamentária? Porque morte na linguagem testamentária não é a morte física. Por exemplo, o Filho do Homem, em Mateus, há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que eu saiba, não veio até hoje, desse jeito que está aí. Então tem gente até hoje que não morreu, de lá até hoje. Você vai encontrar e está com, sei lá, 2032 anos, né? 2015, os mais novos, porque está dizendo que alguns não morreriam enquanto não acontecesse isso. E isso não aconteceu, até agora. Vejam a ideia de uma concepção de morte. Depois, uma outra passagem, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, é o capítulo 29, não é 24, não é 29 não, capítulo 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, pode até ser o 29, porque é repetido isso, ele vai até o, não esquece 29, só tem 27, é o 24 mesmo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, é porque eu fiz a mão, e meu 4, eu não sei por que parece com 9, tem hora que parece com 6, tem hora que parece com 5, né? Porque a minha letra é uma letra divina, né? É só Deus que entende. Então, como ele não pôde digitar para mim, que é quem entende Deus, eu tive que passar para um que não entende minha letra. Então dá esse probleminha, isso aí é capítulo 24. Logo em seguida, achar esse capítulo 29 em Mateus vai ser muito difícil, porque não tem o capítulo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Já morreu aquele povo? Ainda não aconteceu isso. Veja que a concepção de morte é diferente. Quando Paulo foi tratar da morte também, não aos hebreus, e também aos hebreus, ele diz, ô morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu grilhão? A morte foi vencida por Jesus Cristo, nosso Senhor, e tal, e vai. Ali não se refere ao término de vida física, mas se refere à paralisação do processo de vida física. O que é essa paralisação? O entendimento do processo. Ali não se refere à pessoa, porque aquele que desaparece, aquele que deixa, vamos voltar até naquela primeira frase que nós colocamos na primeira lâmina, aquele que já chegou ao fim dos nascimentos atinge a perfeição, a ideia dos Vedas. Essa é a ideia da morte, do término, porque senão esses aqui estavam vivos até hoje, e no entanto morreram fisicamente. Mas é a ideia da paralisação. Olha, vocês não vão provar disso, vocês não ficarão esquecidos disso. Se observarmos
eu não sou daqueles que justificam isso por uma outra ideia. Há uns que justificam, também não está errado. A ideia dessa passagem se referir à mudança de persona, a mudança de personalidade, porque o Simão existe hoje, daqui a pouco morre o Simão e vai ser o mesmo eu mesmo, mas com uma outra característica, com um outro conjunto de personalidade. Também aceito isso, mas eu disse a vocês no início que eu ficaria mais com um elemento filosófico para entender o processo encarnacionista. É mais fácil de perceber, é mais lógico de compreender. E a logicidade está justamente mostrando isso. Porque se eu trabalhar com morte como sendo a anóxia, a paralisação, eu vou ter que trabalhar com morte nos outros textos. E aí eu vou ter problema para entender os outros textos. Então não se aplica à morte. Até o próprio capítulo, nesse capítulo 9 dos Hebreus, que foi colocado lá da objeção, ele não trata da morte, ele trata desse versículo. Ele fala de uma outra questão de renovações. E ali, num dos momentos da renovação, ele entra com esse versículo, essa fala sobre. Então há um aspecto que a gente tem que considerar. Não se refere à morte, porque olha, em outras passagens que nós temos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que se entender morte como no sentido físico da palavra, não dá para entender o que está escrito. Quando Jesus trabalhava a ideia da morte, quando essas duas passagens também mostram isso. Então quer dizer que ninguém dessa turma morreu. Está tudo aí. Esses aspectos nós temos que separar para entender a linguagem. Isso é o que o Sr. Paulo de Tarso fala quando ele nos concita, nos chama a ter um outro entendimento. Quando ele diz assim: vós sereis chamados a um novo ministério, ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então é preciso que nós entendamos um pouco melhor esses processos, que percebamos o sentido filosófico, o sentido filológico, segundo a palavra, o sentido epistemológico, ou seja, qual é a característica de conhecimento que se tem, qual tipo de conhecimento. Aqui nós estamos numa era que o conhecimento é um conhecimento ainda na fase revelada mítica, ou seja, estamos numa transição do conhecimento mítico para o conhecimento revelado, que são formas de conhecimento. Aquele conhecimento mítico do senso comum que seja, que é um tipo de conhecimento, o conhecimento filosófico, que é um outro tipo de conhecimento, um conhecimento de perquisição, o conhecimento científico de experimentação, o conhecimento revelado, que é a característica das religiões, é aquele conhecimento que nos vem e não é um conhecimento imanente, é um conhecimento externo. Então é preciso que nós percebamos qual é a matriz, me permita colocar assim, a matriz epistemológica na qual nós estamos em curso para analisar o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é matriz epistemológica? O que é epistemologia? É o estudo do processo do conhecimento. Que tipo de conhecimento? Resumido, lógico, se eu disser só isso, eu vou ser anatemanizado, né? Que é um pouco mais do que isso, mas essa é uma ideia de epistemologia. Como que se dá o conhecimento? Qual é a consciência que se tem? Então os textos testamentários, né, esse Novo e Velho Testamentos, eles trazem uma característica literária comum da época. A linguagem profética, como vemos no Evangelho de João, a linguagem filosófica do Evangelho de João, a linguagem profética do Apocalipse de João, uma cultura um pouco mais, digamos assim, helenista, né, não seria bem grega, seria helenista, uma mistura da cultura grega com as culturas locais, né? Graças ao Sr. Alexandre, que tem essa característica, mantém a base grega e vai associando os elementos outros das culturas locais. Aí tem essa cultura helenista, e João trazia essa cultura helenista, um homem maduro que escreveu com mais de 90 anos esse seu evangelho, aproximadamente 90 anos de idade, já passando por todas as tribulações do cristianismo, sendo o único apóstolo ainda vivo, né, que morreu, vamos dizer assim, mineiramente de morte morrida, né, quer dizer, morreu por idade avançada, né, senectude. Essa forma de escrita de João, que vocês vão perceber que é diferente dos demais. João ele trata ele faz uma junção do mítico com o filosófico.
Ele não trabalha o conhecimento revelado, diferente de Mateus, que busca sempre associar a fala às previsões, ou seja, ele sempre se preocupa em colocar que Jesus cumpriu isso segundo o profeta tal, Jesus fez isso para atender a profecia X e profecia Y, e João não. Ele já começa trazendo um aspecto filosófico e também místico da revelação do verbo de Deus. E o verbo se fez carne, no princípio era o verbo. Ele vai trazendo essa ideia mais filosófica, é um evangelho mais assim profundo no entendimento psicológico. As cartas de João, as suas epístolas, são também com esse estilo, né, totalmente filosófico. Então nós temos que perceber essa matriz epistemológica. Embora exista a exegese, ou seja, a interpretação bíblica, embora exista a hermenêutica bíblica, ou seja, as regras de interpretação, genericamente, assim, resumidamente, aliás, falando, nós não podemos fugir da matriz epistemológica. Eu não posso fazer uma exegese dissociada da epistemologia, do tipo de conhecimento que lá tem, para justamente eu poder perceber o que é parabólico, o que é fato, o que é mito, ou seja, ponto histórico. A gente pega, por exemplo, o Velho Testamento, lá digamos assim, no Pentateuco, que vai mostrar a vida de Moisés. Nós não vamos encontrar a morte de Moisés. Mas se pegamos a Torá, pega a Torá, que é o Pentateuco, vai ter o capítulo, a parte que fala da morte de Moisés, inclusive onde ele estava enterrado. Por quê? Porque os hebreus, eles não tinham a ideia da continuidade da vida. Daí a morte para eles ser algo, digamos, que seccionava, acabou. Por isso sempre dizer, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque o Abraão acabava, o Isaac acabava, o Jacó acabava, então ele tinha que fazer a sucessão genealógica. Quando se busca, é a chamada história dos feitos, né, história dos heróis, quando se fala de um ser, como falou-se de Jesus, Mateus tem esse cuidado, busca a genealogia, para mostrar a origem. É uma característica literária que nós temos que respeitar na forma testamentária. Vocês vão perceber que no Velho Testamento se preocupa muito em contar a idade das pessoas, né? Adão morrendo com 932 anos. Mas os anos não eram contados, era de forma diferente. Eu não estou preocupado com isso. Se o ano tinha 12 meses, 5 meses, não me interessa. O que interessa é a preocupação em dizer quanto tempo viveu. Mostrar o quê? Que não existia uma concepção de continuidade, que a pessoa era agraciada por Deus pelo tempo que vivia. Tanto que a recompensa por honrar pai e mãe, no Decálogo, qual era? Honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Era a terra prometida física, Canaã, que Moisés vislumbrou de cima do monte e não chegou até lá, etc. Veja, é isso que eu quero mostrar para vocês, o que é a matriz epistemológica. Como que você vai fazer uma exegese, uma interpretação dissociada do contexto. E a Torá traz a morte de Moisés. O Velho Testamento na Bíblia cristã não traz. Por quê? Porque a Bíblia cristã, pós-Jesus, é justamente a Bíblia da continuidade da vida. Então a ideia de não morrer, justamente são interpolações, porque depois nós vamos ter um problema. Veja, aquele fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, em que aparece a Jesus quem? Moisés e Elias, os dois que não morreram. Está vendo? Por isso que eles puderam aparecer, porque não tinham morrido. Porque morto não aparece. Elias subiu na carruagem de fogo. Tchan, 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 tchan. Aquela música, deve ter tocado aquela carruagem de fogo. É interessante essa. Mas isso tem uma explicação até interessante sobre isso, né? A ideia da carruagem, mas não é tema para hoje. E Moisés subiu ao monte e não mais teve notícia. Veja, consegue-se não matá-los para que eles possam aparecer, porque se eles morrem e aparecem, derrubava a própria lei mosaica. Moisés seria o primeiro contraventor, proíbe a comunicação e ele se comunica depois de morto. Então a gente percebe, eu não estou fazendo crítica, isso aí para mim é tranquilo dizer que nada disso invalida o texto bíblico, nada disso invalida, mas são ajustes
sem nenhuma preocupação, talvez de má fé, é mais por uma questão epistemológica, de entendimento. Não, esse negócio é confuso, vamos simplificar isso, deixa assim. Não é nem má fé, mas nós temos que hoje, com o conhecimento que nós temos, perceber isso. E isso não invalida a sacralidade, não invalida, mas é perceber isso, para que nós não fiquemos vivendo, que é um erro historiográfico seríssimo, viver o presente do passado e tentar colocar o presente no passado, ou seja, eu quero trazer para cá práticas que não são mais condizentes com o desenvolvimento cultural. Nas próprias leis de Moisés, por exemplo, a mulher no seu período impuro, seria o período menstrual, ela não podia ser tocada. Se ela sentasse em um banco, tinha que atear fogo nesse banco. Hoje ninguém faz isso, mas está lá no preceito legal, entre aspas legal, está lá no preceito mosaico. Mas outras coisas que estão no preceito mosaico, que também estão em desuso, teimam em trazer de volta. Uma delas é a proibição da comunicabilidade, que não é o tema para hoje. Mas a gente percebe essas preocupações. A mesma coisa nas ideias reencarnacionistas. Vamos apagando isso, vamos consertando isso, porque depois não pode ficar. Principalmente depois do Concílio de Constantinopla. Então, se a gente faz essa revista histórica, me permitam que tenha sido assim, até um pouco chato, eu tenha parecido um pouco pedante, mas é preciso a gente perceber bem isso, para que paremos com isso e passemos agora a entender a reencarnação como sendo um fato. Existe. A não ser que ainda precisamos tentar trabalhar com outros elementos para dizer que ela não existe. Pois não, Jean? Claro. Ah, tá. Ah. Pois não. Essa cessação, exatamente, a cessação. Se a pessoa vai se lapidando, buscando até a perfeição, então depois disso, Mas é lógico. deveria haver um juízo. Veja, o desenvolvimento consciencial é fruto da evolução. Quando eu atinjo um estágio de entendimento, eu tenho a consciência ajustada. Esse juízo, vamos pegar onde está escrita a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Veja, é um próprio desdobramento do processo consciencial. Por exemplo, a carta de Tiago, a sua única carta, diz lá: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Veja, é um processo de interiorização. Então, à medida que a minha consciência vai se desenvolvendo e chega no limite de entendimento pleno, é a hora do juízo. É o momento de julgamento que eu tenho. Quem vai me julgar? Eu mesmo. É a minha renovação completa. Por exemplo, numa fala de Jesus, quando ele diz assim: eu vim para que os cegos vejam, e os cegos, e os que veem, e os que dizem vejo, se tornem cegos. E aí um dos doutores da lei perguntava: Senhor, porventura estás a nos dizer que nós também somos cegos? Ele disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas por dizer vejo, é que o pecado se instala em nós. Ou seja, tem um nível de consciência e não vive. Ou seja, não estabelece esse juízo de valor. Se vocês dissessem são cegos, vocês não teriam culpa nenhuma, porque não sabiam. Até foge a um preceito das leis, porque a lei natural, a lei humana nossa, o código nosso diz que desconhecimento da lei não pressupõe isenção de culpa. É meio incongruente isso, para mim totalmente, exceto quando a pessoa conhece e fala que não conhece, mas aí não é o desconhecimento, porque é o mesmo que você querer exigir de uma criança uma atitude para a qual o adulto está preparado e ela nem sabe disso, né? Mas é um preceito, né? É um entendimento, não é nem preceito, com todo respeito. Mas na ideia do Cristo, não. O desconhecimento minimiza, aliás, nem na ideia do Cristo só. Se olhar o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, no artigo 11 do Código Penal da Vida Futura, vai dizer justamente isso,
que reticência à mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Ou seja, conhecimento de causa e desconhecimento de causa. Se a lei humana seguisse por isso, era muito fácil, né? É conhecimento e desconhecimento de causa. Então é a mesma coisa, você atingiu um estado evolutivo, você tem um nível de julgamento para se fazer. Porque senão não é julgamento, é punição. Veja, eu não tenho consciência do crime e faço um julgamento de mim mesmo. Como é que eu me julgo? Um crápula. Não sou nada. Vem a autoflagelação, vem o medo de Deus, vem a transferência de responsabilidade. Mas quando eu atinjo esse limite, esse nível, eu tenho condições de me julgar. Porque agora eu tenho elementos para dizer, olha, eu fiz isso por isso, pago por isso, faço assim, cubro assim. Se nós olharmos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que vai falar do autoconhecimento, sobre o meio prático e eficaz, né, para se vencer na vida, e os Espíritos vão dizer, conhece-te a ti mesmo, sabe da atividade que vos disse, e alguns dizem que foi Sócrates, não é Sócrates, essa frase não é de Sócrates, essa frase é de Pitágoras. Sócrates apenas transcreveu a frase de Pitágoras. Pitágoras escreveu isso no Templo de Ouro, no Templo de Delfos, né, e Sócrates adotou isso. Então era uma máxima socrática de vida, mas não uma criação dele, isso é do filósofo Pitágoras. O que acontece? Conhece-te a ti mesmo. Veja, você que tem que estabelecer isso. E na questão 919A, né, há umas perguntas interessantes. Quando o Espírito vai dizer, olha, vocês, em outras palavras, tem que saber discernir quando vocês estão sendo previdentes e quando vocês estão sendo avaros, né? Quando você está sendo, digamos, permissivo e quando você está sendo bondoso. Porque a linha que separa o defeito da virtude é muito pequena. Então ele mostra esse aspecto, quer ver? A questão é muito interessante essa fala do senhor Agostinho, que é o Espírito que responde a essa pergunta. É a 919A, ele vai falar, é muito interessante isso, né? Como é que vai se separar isso, né? Quer ver? Procurar saber também o que pensam os outros a respeito. Não é aqui não, peraí. Deixa eu pegar direitinho a fala aqui. É aqui mesmo. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não as temais de as multiplicar. Pode-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. E aqui que ele vai te dizer, para que nós coloquemos essas questões claras e separando até que nível a virtude previdência e até que nível a previdência se transforma em avareza. Não, eu sou muito previdente. Não, você é pão duro mesmo. Não, já não é mais a virtude. Até que nível isso? Mas como você vai atingir isso? Através do seu desenvolvimento consciencial. Esse é o juízo. Por isso só se pode chegar naquele momento. E uma vez acontecendo isso, por um princípio básico que não há retrogradação, uma vez você atingindo esse nível, você não tem mais esses defeitos para ser praticados. Então para quê? Nascer, renascer e continuar numa obrigatoriedade, apenas num trabalho se necessário, mas você atingiu esse nível. É o que os hindus chamam de nirvana. Atingiu o estado de nirvana, não é o lugar chamado nirvana, é o estado, é o fim da samsara, né? É o nirvana. Então esse aspecto uma só morte. Você atingiu o juízo, você não volta mais a praticar aqueles atos. Por isso depende do estado de consciência. É a grande chave nossa, gente. Essa questão aqui, se a gente pudesse explorar mais, é a questão mais profunda para se avaliar. Porque é o meio prático e eficaz, ou seja, é o meio simples e que dá resultado. Né? Eu não parei para o intervalo, porque nós começamos um pouco atrasado, então eu me permiti fazer isso, né? Sem perguntar como é que estão os estômagos de vocês, mas faz um sacrifíciozinho, né? Nós vamos parando um pouquinho daqui a pouco. Alguma observação a mais para depois de mudar de rota? Que a minha ideia era parar de manhã nessa parte só, né? Alguma observação? Algum acréscimo?
Mas é lógico. Esse juiz externo não é juízo, é julgamento. É um julgamento tendencioso, porque ele já vem com preconceitos, ou seja, conceitos determinados de que isso é certo, de que aquilo é errado. O negócio de certo e errado, gente, é muito relativo. Depende muito. Não há juiz, embora seja um juiz algumas vezes fraco, parcimonioso, mas só nós podemos julgar. Porque ninguém sabe, aliás, dentro dos Espíritos, o homem é responsável pelo que pensou, né? Eles dizem sim, e só Deus sabe o julgar, né? É um estado consciencial, ninguém pode condenar o outro, né, pelo que pensa. Ninguém pode, a não ser o próprio. Ninguém sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que me levou a fazer ou deixar de fazer tal ou qual coisa. Então esses critérios de isso é certo, isso é errado, depende de qual ótica, de qual prisma que nós vamos olhar, de qual momento cultural nós estamos vivendo, de qual momento consciencial nós estamos vivendo. Porque se nós vivêssemos no momento consciencial, por exemplo, dos maias, nós ficaríamos felizes em ver nossos filhos serem sacrificados em homenagem ao sol, ao Deus. Mas vivemos nesse momento e achamos um absurdo. Mas para os maias era uma festa. Quando uma filha era escolhida para ser sacrificada, morta em homenagem a Deus, porque aquilo era uma honra. Mas era o momento consciencial deles. Se eu olho com os olhos de hoje, é abominação. Mas se os meus olhos são os olhos da época, está correto? Então nós temos que perceber muito bem isso. O critério de certo ou errado, ele não pode ultrapassar o limite da cultura, do hábito da consciência coletiva. Por isso o Sr. Allan Kardec vai fazer a separação no Código Mosaico das leis divinas e das leis humanas. Quando se analisam, né, as leis, quando nós analisamos as leis divinas, nós colocamos em qual contexto cultural? O contexto da divindade, que é o contexto da eternidade. Então essas leis divinas, em momento nenhum da humanidade, elas perderão o seu valor. Porque não é a cultura local, não é a cultura da consciência coletiva, é a cultura cósmica, que é a ideia da eternidade de Deus, da imutabilidade, da transcendência, da imanência. Então, quando se analisam esses preceitos divinos na lei, eles não terão tempo, eles serão atemporais, em qualquer época. O não matar, o não roubar, o não... Veja, isso nunca vai ser algo bom. Pode até ser permitido num contexto de uma consciência menor, vamos chamar de uma cultura menor, mas no contexto da cultura maior, isso não é correto, esse tipo de ação. Isso é o que caracteriza a lei divina, a sua imutabilidade, a sua permanência, quer dizer, a sua eternidade. Ela não cai em desuso, ela não se torna, ela pode até não ser usada, mas ela não é desnecessária. É um princípio da legalidade e não um princípio de justiça. A lei de Deus sempre é justa, embora possa ter sido ilegal em algumas épocas. É o que acontece hoje. Nem tudo que é legal é justo. Pelo menos nós percebemos no dia a dia. O princípio de legalidade não significa princípio de justiça. Pode significar princípio de vingança coberta por leis. E eu acho ótimo, um dos iluministas, o Sr. Voltaire, ele, como um bom irônico, ele criticava muito isso, o direito, a lei. Ele dizia, para vocês terem uma ideia, a ninguém é permitido matar, a não ser que seja sob os sons de trombetas e batidas de coturnos. Quer dizer, ninguém pode matar, a não ser que seja soldado do exército da França. Ou seja, eles podem, nós não. Ele ironizava isso, não é um princípio de lei hoje, né? Não é permitido, a não ser para alguns. Isso não é justo, mas é legal. Então eles diziam isso, não é o matar em defesa própria, é porque a época de Sr. Voltaire era uma época de arbitrariedade, era o auge do absoluto, a decadência do absolutismo francês, e ele criticava isso. A ninguém é permitido matar, senão aos sons de trombetas e batidas de coturnos, né? Ou seja, a não ser que fosse por ordem do rei, do exército. Então, até o ponto de dizer se é legal se perder alguém, legal.
Porque quer, exatamente. Né? A partir do momento que diz lex sed semoaga, o Estado sou eu, acabou, não tem mais discussão. Né? Então, é legal, mas não é justo. Por isso que o princípio de certo e errado deve ser pensado com um pouco mais de consenso. Porque pode ser certo, depende, pode ser errado, depende. Jesus, quando aquela mulher adúltera foi colocada em xeque, vamos dizer assim, aliás, ele foi colocado em xeque, né? Ele que foi colocado ali numa situação difícil, ele não fez condenação nenhuma àquela senhora. Ele apenas deixou uma ponderação no ar para os outros que se diziam com consciência desenvolvida. Aquele dentre vós que estiver então sem erro, sem pecado, sem mácula, que atire então a primeira pedra. E depois, quando a mulher fica sozinha com ele, ele fala: mulher, onde estão os que te condenavam? Senhor, ninguém me condenou, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não me interessa o que você fez você vai pagar. Não precisa de ninguém querer que você pague, você já vai pagar naturalmente. Não erra daqui para frente. Vira a página. É importante perceber esses critérios de justiça que Jesus nos dá. Né? Quando ele fala com os fariseus, já fala diferente. Né? Quando está lá um fariseu, um doutor da lei pregando, e ele chama a atenção do povo, Jesus: olha, eu vim praticar tudo o que eles vos dizem, mas não façais de conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Para esse era outro critério. Então é importante nós percebermos em que nível consciencial estamos. É onde eu não entro em discussões, digamos, entre aspas, teológicas, porque depende de, primeiro, qual o referencial teórico que eu estou usando. Se o meu referencial é reencarnação, o outro está usando o referencial de unicidade, nós nunca chegaremos a uma condição de acordo, porque as premissas teóricas são diferentes. Não se pode coadunar pensamentos cujas matrizes são diferentes. É preciso que sejamos reencarnacionistas os dois e entendamos os meandros da reencarnação. Mas se o outro não é e eu sou, não haverá discussão, haverá contenda, haverá tentativa de convencimento. E se eu parto de uma outra matriz, não tem jeito. Agora, por que não haverá jeito? Porque a matriz na qual eu me baseio está intimamente ligada ao meu nível psicológico. O Sr. Emmanuel que nos fala isso lá no livro Emmanuel. O Sr. Emmanuel vai dizer que o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Ou seja, qual é a hora psicológica? Se a minha hora psicológica é para acreditar no sacrifício humano, então, coisa que se pode fazer. Se a minha hora psicológica não é mais isso, então a pior coisa a se fazer é isso. Por isso nós temos que perceber que não há certo ou errado, depende do seguinte: em que você acredita? Nisso? Então acredito nisso. Não, mas eu não acredito muito, é porque é a única coisa que eu sei. Então deixa eu te ensinar outra. Uma vez o senhor Francisco Xavier disse isso a um senhor na sua terra, em Pedro Leopoldo, quando estavam olhando uma procissão de Semana Santa, a procissão do enterro, e aquelas pessoas andando descalços naquelas pedras pontiagudas, outras carregando pedra na cabeça, outros com aquelas velas se queimando e tal, e essa pessoa disse para o senhor Francisco Xavier: oh, mas que coisa abominável, né? Jesus disse: misericórdia quero, sacrifício não é isso que Deus pede e tal, essa mortificação toda e tal. E aí o senhor Francisco Xavier disse para esse senhor: meu amigo, não condene o seu começo. Você, quando estava lá, você fazia isso e achava bom, deixa. Está certo para eles, é o que eles conhecem, deixa fazer. Pior é nós sabermos que não precisa disso e fazemos só isso. É a mesma coisa que os outros suicidas. Vários motivos. Essa questão do suicídio, então, é outro elemento. Todo suicida vai ter que passar por isso. Não vai, gente. Mas está lá no Memória do Suicídio, tá, para aqueles 5, para aqueles 6. Mas está lá no Martírio do Suicídio, para aqueles 2. Mas está lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, que o sofrimento não é o mesmo, depende das circunstâncias. E o único que é igual para todos é a decepção de se ver vivo. Está lá, resposta curtinha, de todo tamanho, questão 957 do Livro dos Espíritos. E a gente se baseia nos casos isolados para analisar o todo. Nós não podemos fazer isso. Então eu não estou dizendo que a religião A, B ou C é pior, não é isso.
Eu digo que todas as religiões são boas enquanto respondem às perguntas. A partir do momento que eu faço uma pergunta e a resposta não me vem, eu preciso buscá-la em algum lugar, porque a minha maturação psicológica está pedindo algo que ali não pode ser dado. Então ela não é ruim ou é pior. Para aquele que nunca quer saber, nunca tem curiosidade, não tem porquê, não se preocupa com a reencarnação, para que se preocupar com as doutrinas reencarnacionistas? Você não quer isso? Então, que ele fique nas não reencarnacionistas. Mas aquele que já busca o entendimento da reencarnação, não consegue coadunar com outra ideia. Com outra ideia que abomine a reencarnação. Então não é que essa religião é melhor do que essa. É que essas perguntas aqui responde. Essa responde. Aqui também. Mas eu não quero mais do que essa resposta. Então fica aqui. Esse é um processo natural. Então não existe as religiões ruins. Ah, existe gente ruim. Existe. Maus espíritas, aos montes também. Existe os espiritismos segundo, fulano, beltrano, ciclano. Também existe. Então nós não podemos nos preocupar com isso. Todas são excelentes. Agora, entrar em contenda, ah, mas você tem que me provar. Eu não. Para mim já está suficientemente provado, eu não preciso provar mais nada. Agora eu preciso é viver, segundo a crença que eu professo. Senão não tem valor. Pois não, senhor. Segurei uma pergunta há muito tempo. Tá. Vamos voltar, né? Veja, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo de água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do espírito é espírito. Essa é a fala que está lá no Evangelho. Alguém tem Bíblia aqui? Eu, sinceramente, me esqueci. Não deveria ter esquecido. Na hora de sair, para colocar os testamentos lá, esqueci. Não, pode deixar, não tem problema. Bom, vamos entender o seguinte: o que é a água, né, no entendimento? Nós temos que buscar o que significa isso. Água, para os hebreus. A água, para grande parte dos filósofos gregos. Para aqueles que queriam descobrir como a vida se originou, eles buscavam o chamado elemento primordial. Qual é o elemento primeiro? O que surgiu primeiro? Então, eles entendiam que a água, a escola jônica, era o primeiro elemento de tudo que pudesse ser matéria, inclusive o corpo. Era preciso entender que dali tudo se originou. E de certa forma não está errado. De certa forma, o processo evolucionista darwiniano não mostra a mesma coisa, o darwinista não mostra a mesma coisa. Eu prefiro usar darwiniano porque é a segunda ideia dele, né? Então vejamos, a água simbolizaria o elemento material do universo, como sendo o elemento do universo da Terra, elemento primordial. Tudo que for matéria sai da água. Quando nós vamos no Gênesis, lá no primeiro capítulo, e lemos, nós vamos perceber um segundo elemento, que não é segundo numa ordem cronológica, um elemento chamado espírito, que é diferente da matéria, e um elemento chamado matéria, que lá é chamado de água. Quando diz que no princípio era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, a espiritualidade na materialidade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é boiava, como algumas traduções colocam. Está lá, o Espírito de Deus boiava, não boiava, ele pairava. Algumas traduções ficavam colocando boiava. Então o que nós temos ali? Um elemento espiritual que paira sobre o elemento material. O elemento espiritual que permeia o elemento material. E o elemento material, o símbolo, é água. A substância mais simples, molécula até mais fácil de fazer. Não, um H2O, não é muito complicado.
embora não se dá para fazer de jeito nenhum, mas não é muito complicado, enquanto elemento, enquanto molécula é uma das mais simples, mas para fabricar isso não é fácil.